Vamos falar um pouco hoje sobre esse dia de Pentecostes e sobre o Espírito Santo. O grande acontecimento no dia de Pentecostes foi que os discípulos foram cheios da presença de Deus. É isso que as pessoas precisam. É isso que você precisa. Quando aconteceu o dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No versículo 4, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, perceba aqui que naquele dia de Pentecostes, eles foram cheios e falaram em línguas. Veio o dom de línguas sobre eles. Jesus havia dito para eles, depois que Jesus apareceu para eles, e antes de ser assunto aos céus, de subir aos céus, Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém, permaneçam aí, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus se referia ao Espírito Santo. Quando vem o Espírito Santo, vem o poder de Deus sobre nós. Nós não podemos separar o Espírito do poder. Onde está o Espírito de Deus, está também o poder de Deus. São inseparáveis. O Espírito e o poder são inseparáveis. Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, aonde essa pessoa que recebeu o Espírito Santo estivesse, ela iria testemunhar Deus com poder. Diga, testemunhar Deus com poder. O poder estaria ali. Mas os discípulos não receberam o Espírito Santo, a presença de Deus dentro deles, naquele dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi o dia em que o falar em línguas, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo veio sobre eles. Eles já haviam recebido o Espírito
antes disso. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e disse: recebei o Espírito Santo. E soprou sobre eles o Espírito, e ali eles receberam o Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro, sincero, pessoas que se convertem verdadeiramente, na sua conversão, no seu novo nascimento, ela recebe o Espírito de Jesus. Não estamos falando da unção do falar em línguas, o dom de línguas, o poder para libertar, o poder para curar, não. Estamos falando do Espírito de Jesus, porque você não poderia ser de Jesus se o Espírito de Jesus não estiver em você. Porque está escrito que só são de Cristo aqueles que têm o Espírito de Cristo. Você não poderia ser de Cristo, ser de Jesus, se você não tiver o Espírito de Cristo. Então, o dia de Pentecostes foi o dia em que eles receberam o poder, a unção, o falar em línguas. Mas Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito. E eles receberam. Quando você abre a sua Bíblia em João, no capítulo 20, no versículo 21 e 22. Abra a sua Bíblia, por favor. João 20. Evangelho de João, capítulo 20. Olha só que maravilhoso. Diz aqui, depois que Jesus apareceu para eles, né? Se você observar o versículo 19 em diante, Jesus aparece para eles, as portas trancadas, Jesus entra até onde eles estavam, e Jesus se mostra para ele. O versículo 21 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha só. O Senhor Jesus então disse: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Recebei o Espírito Santo. E soprou sobre eles o Espírito. E ali eles receberam o Espírito de Jesus. Não estamos falando do poder, o dom de falar em línguas. Cada cristão, cada pessoa que se converte verdadeiramente, você já tem o Espírito de Jesus, ainda que você não fale em línguas. Ainda que você, bispo, eu estou na igreja, ando, sou obediente, entreguei minha vida a Jesus, mas eu não falo em línguas. Se você é verdadeiramente um fiel, você ama a Deus, você guarda seus mandamentos, você verdadeiramente se converteu, o Espírito de Jesus está aí. Logo, logo, você falará em línguas. Amém? Logo, logo o quê? Você vai falar em línguas. Logo, logo. Eles receberam aí o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, eles foram cheios. Nós precisamos ser cheios constantemente. Nós precisamos ser cheios, o quê? Constantemente. Aí mesmo no livro de Atos, já no capítulo 4, versículo 8, quando Pedro está falando com os escribas, com os fariseus, a respeito dos milagres que Jesus fez através dele, a Bíblia diz que então Pedro, cheio do Espírito Santo, mais uma vez Pedro estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Acharam? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro falou com eles:
Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Amém? Quem achou? Como é que está escrito na sua Bíblia? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, governantes do povo e anciãos de Israel. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Então Pedro o quê? Cheio do Espírito Santo. Olhe para mim. Você que um dia recebeu o Espírito Santo, o batismo, o falar em línguas, ou você recebeu Jesus, o Espírito de Jesus na sua vida, na sua conversão, você precisa ser cheio do Espírito Santo constantemente. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo constantemente. Ser cheios do Espírito Santo. O problema de muitos é que foram se esvaziando de quê? Do Espírito Santo. Muitos obreiros, muitos pastores, muitos evangelistas, muitos pregadores, muitos missionários, muitas pessoas que um dia receberam o Espírito de Jesus, foram, com o passar do tempo, se perdendo, foram perdendo a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo precisa ser cultivada dentro de nós. Você deve cultivar isso. Você deve cultivar isso dentro de você. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito. Nos encher do Espírito. Eles foram cheios constantemente. Paulo fala, escreve aos Efésios dizendo: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Deixa eu ler aqui para vocês. Efésios 5, versículo 18 e 19. Olha só. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê? Enchei-vos de quê? Olha para mim. Você vê que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Você vê que nós precisamos ser constantemente cheios de quê? Do Espírito Santo. Esse vinho que ele se refere, olha para mim, é o vinho desse mundo? É o vinho desse mundo? É o vinho desse mundo, é sim, é o vinho do mundo. Não vos embriagueis com vinho. É o vinho do mundo. São os prazeres do mundo, são os prazeres da vida, são as orgias, são as mentiras, são as pornografias, são as injustiças, são as maldades, é a fantasia do mundo. Esse vinho aqui é o mundo. Muitos estão embriagados, não com o Espírito, mas estão embriagados do mundo, saturados do mundo, sua alma atolada no vinho desse mundo. Como uma pessoa bêbada que caiu num poço, num lago, num rio e está morrendo afogado. Quem compreende? Paulo então escreve aos Efésios, à igreja de Éfeso, aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos de quê? Enchei-vos de quê? Viu como nós precisamos ser constantemente o quê? Cheios do Espírito? Você talvez disse: bispo, como eu faço para me encher do Espírito Santo? Ele diz, na sequência do versículo, ele diz da palavra, entoando cânticos
citando salmos, cantando hinos, louvando a Deus em seu coração, constantemente. É assim que você se enche. Quando você, olha para mim, você está em casa, ou você está indo a caminho para o trabalho, você deve manter o seu coração numa postura de reverência e adoração a Deus constante, orando no seu espírito, com cânticos espirituais, com hinos, com salmos, com louvores. Você não precisa abrir sua boca. Você faz isso com o seu espírito. Naquele momento, você está se enchendo de quê? Do espírito. Olha o que ele diz no versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando cânticos e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Amém? Como se enche do Espírito? Como se enche do Espírito? Não é lendo as mensagens do WhatsApp. Não é vendo os vídeos engraçados. Amigo, não perca tempo com isso. O diabo tem usado essas ferramentas como distração para que os cristãos venham se perder, venham se apagar. Porque muitos estão apagando o Espírito Santo em si mesmo. Não é que não recebeu o Espírito Santo. Recebeu, mas o Espírito Santo está sendo apagado. Quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz: não apagueis o Espírito. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses. Qual capítulo? 5. Qual versículo? 19. Vamos ler. 1 Tessalonicenses. O que é que ele diz? 1 Tessalonicenses 5,19, o que é que diz? Não apagueis o quê? Espírito com letra maiúscula ou minúscula? Então ele está falando de que espírito? Está falando do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Muitos estão o quê? Quando um fogo está se apagando, ou uma brasa está se apagando, ela se apaga lentamente. Um fogo não se apaga, não se extingue de uma hora para outra. Uma brasa, ela não... Um switch, apertou, apagou. Não. Uma lâmpada pode ser assim. O fogo não. O Espírito Santo é representado pelo fogo. O Espírito Santo é representado pelo fogo. Um fogo não se apaga de uma vez. Uma brasa não se apaga de uma vez. Ela vai pouco a pouco o quê? Se apagando até que ela se torne o quê? Carvão. Ele disse: não apagueis o Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Preste atenção aqui. Preste bastante atenção no que eu vou dizer para você sobre o Espírito Santo. Preste bastante atenção. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, um ser muito sensível. Vou repetir. O Espírito Santo é um ser, uma pessoa muito sensível. E é facilmente afastado de nós. Facilmente ele se afasta por falta de atenção,
e respeito à sua pessoa. O Espírito Santo é o ser mais sensível que existe. Ele é facilmente afastado por falta de atenção e desconsideração à sua pessoa. O Espírito Santo. É por isso que as pessoas precisam frequentemente estar se enchendo do Espírito. Cuidado, amigo, que você fala. Cuidado, obreiro. Cuidado, pastor, pregadores. Cuidado você que um dia recebeu o Espírito Santo. Ele é sensível à impureza. A impureza lhe incomoda. Qualquer tipo de impureza lhe incomoda, pois ele é o espírito da pureza. O apóstolo Paulo diz aí mesmo em Efésios que o Espírito Santo, ele deixa de operar em nós quando nós o entristecemos. Você sabia que o Espírito Santo se entristece? E foi ele quem nos selou para a salvação. Paulo diz: não entristeçais o Espírito do Senhor, pelo qual foste selado para o dia da redenção, o dia da salvação. Ele nos selou. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Não entristeçais quem? Será que o Espírito Santo não saiu, se afastou por falta de atenção sua a Ele? Você o ignorou? O Espírito Santo facilmente é ignorado pelas pessoas. Nós precisamos aprender mais do Espírito Santo. Amém? Precisamos aprender mais de quem? Efésios. Depois de Gálatas vem Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Repetindo, e não entristeçais o Espírito do Senhor, no qual fostes selados para quê? Para o dia da redenção. Constantemente, o Espírito Santo sofre agravos, não do mundo, mas dos cristãos. Quando você começa com aquelas conversas, quando você começa com fofoca, quando você começa com maledicência, quando você usa qualquer tipo de palavra, falta com respeito ao Espírito. Lembre-se que o Espírito está em você. Ele é obrigado a ouvir palavrões, ele é obrigado a ouvir insultos, ele é obrigado a ouvir palavra de baixo calão, ele é obrigado a ouvir palavras de agressão. Ele é sensível, extremamente sensível à imundícia. O Espírito Santo. Ele é o ser mais sensível que existe, o Espírito de Deus. Ele é super, hiper sensível à impureza. Por isso o nome dele é Espírito Santo. O nome já está dizendo, ele é santo.
O seu comportamento, aonde você entra fisicamente, importa. Porque se você entrar num local, determinados locais, o Espírito Santo não vai entrar com você. É aí que perdemos o Espírito. É aí que o Espírito se afasta. Não adianta fazer busca do Espírito Santo. As pessoas têm que respeitar o Espírito Santo. Respeitar o Espírito. Respeite o Espírito. Respeite o Espírito. Ele não é obrigado a ouvir palavrões. Ele não é obrigado a ver pornografia. Quando um cristão que tem o Espírito Santo vê pornografia, ele obriga o Espírito Santo a ver pornografia. E o Espírito Santo não vai ver. O que é que ele vai fazer? Por isso ele diz: não entristeçais o Espírito do Senhor, pelo qual foste selados para o dia de quê? Da redenção. Será que não temos entristecido o Espírito Santo? Falta de atenção ao Espírito? Sabe, falta de atenção? Não damos a atenção devida ao Espírito? Como se ele fosse qualquer Espírito? Ah, o Espírito Santo. Ah, não, é o Espírito Santo. A nossa salvação se dá mediante a operação do Espírito Santo em nosso coração, do trabalho dele em nosso coração. Não poderíamos nos arrepender sem que ele nos convencesse. Quando você se arrependeu dos seus pecados, foi obra do Espírito Santo. Quando eu me arrependi dos meus pecados, foi obra do Espírito Santo. Foi ele. É por isso que a Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 6, que esse pecado é imperdoável. Por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Simplesmente porque você extinguiu, você anulou quem poderia te convencer do teu pecado. Não tem mais quem te convence. E uma vez que não tem mais quem te convence do pecado, você viverá no seu pecado e você morrerá nele. Você viverá em seu pecado e morrerá nele. Porque é o Espírito Santo. Quando você faz uma coisa errada, acende uma luz amarela. Quem concorda comigo? Algo te incomoda? Quem fica incomodado? Você fala uma palavra que você não devia falar. Acende uma luz amarela. Aquilo, se o Espírito Santo está agindo em você, ainda, aquilo vai te incomodar. Até que você confesse seu pecado, até que você retire isso de você. Quando você não faz isso, aquilo te incomoda. Te incomoda por um tempo, 2 tempos, vai te incomodando. Se passar um período de tempo e você não retirar aquilo, o próprio Espírito, o que é que ele faz? Ele se afasta. Lembre-se que ele é afastado. Por falta de atenção e desrespeito à sua pessoa. As pessoas vêm na igreja, vão buscar o Espírito Santo, aleluia, oh glória, glória Espírito, até para falar Espírito Santo, nós devemos estar com o nosso coração quebrantado, talvez cheio de pecado, mas quebrantado, cheio de pecado, mas quebrantado. O problema não é os muitos pecados que estão no coração, mas a falta de quebrantamento, a falta de respeito, a falta de consideração. Amém, gente? Sem ele não
não há salvação. Pense nisso. O Espírito Santo não é um poder, ele vem com poder. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por isso ele se entristece, porque é uma pessoa. Um poder não se entristece. Amém. Quando eu digo que o Espírito Santo ele é extremamente sensível, eu não estou dizendo que ele é fraco. Ele não é fraco, pelo contrário, ele é poderoso. Mas ele é sensível à impureza. Qualquer tipo de impureza em nós o incomoda. Você bloqueia o seu ser a este ser. A sua conexão com ele fica interrompida. Assim como você tira o cabo do celular da tomada. Interrompe o fluxo da energia. Quem compreende? Assim acontece conosco. Mas no dia de Pentecostes, veio então o Espírito Santo com poder, desceu sobre eles, e eles tiveram esse poder de falar em outras línguas, para proclamarem o Evangelho. Amém. Deus abençoe a todos com essa palavra.